Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 12 de abril de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro Deus te abençoe, psicografia Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. É intitulada Poucos e Raros. Poucos são os que passam pela terra a descobrirem a beleza de se sacrificarem pela felicidade de alguém com o ouvido da própria felicidade. Raros os que elegem a abnegação por caminho redentor de si mesmos. Poucos são os que se esquecem, consagrando-se em tempo integral a um coração necessitado de regenerar-se diante da vida. Raros os que testemunham em silêncio o afeto com que particularmente procuram restaurar almas que se dilaceram nos pontiagudos espinhos da ilusão. Poucos são os que não aspiram aos galardões do mundo, optando por voluntário anonimato junto àqueles que escoram na vitória que almejam. Raros os que se apagam para que outros apareçam em todo o seu esplendor. Poucos são os que sabem se sentir intimamente recompensados pela alegria esfuziante que proporcionam aos que os ignoram em seu esforço e devotamento. Raros os que não reivindicam méritos que por direito lhes pertencem, aceitando o papel de meros coadjuvantes na peça em que são os principais protagonistas. Uma ótima palestra a todos. Olá a todos aqueles frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos que nos acompanham através da rádio e da TV Abel. Hoje nós vamos, dando continuidade ao Livro dos Espíritos, analisar as questões 718 a 727. Elas estão na parte terceira das leis morais, no capítulo 5, da lei de conservação, e o item estudado é privações voluntárias, mortificações. Então vamos à primeira questão, que é a questão 718. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? E os nossos amigos respondem, sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Ora, nós estamos aqui, na nossa escola abençoada, nós ganhamos um corpo biológico da misericórdia divina justamente para servir de ferramenta para que possamos evoluir, nos desenvolver tanto intelectualmente e moralmente. O nosso corpo é material, e ele precisa, nós precisamos prover as necessidades desse corpo material, uma vez que nós vivemos num planeta que, embora não seja um planeta assim tão ainda no estágio primitivo, ele ainda é bastante materializado. E, evidentemente, o nosso veículo carnal, ele acompanha essa formação material do orbe. E, portanto, ele vai estar sujeito às necessidades inerentes à sua conservação, cabendo ao homem o trabalho para prover essas necessidades. Não pode ser diferente, a gente não pode ficar esperando cair do céu, nós temos que trabalhar, porque é justamente isso, nessa procura, nesse trabalho que nós vamos nos desenvolver. Questão seguinte, questão 719. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? Merece censura o homem por procurar o bem-estar?
É lícito ao homem, né, procurar o seu bem-estar? Olha o que os nossos amigos respondem. É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças materiais. Então, o que acontece conosco? Instintivamente, nós procuramos, né, o nosso bem-estar. Desde que nós estamos nesse planeta, né, desde as mais primitivas civilizações, nós vamos procurar aí nos abrigar das intempéries, nos refugiarmos de feras e instintivamente também procuramos aí o calor do fogo, né, para nos aquecer, para cozinhar os alimentos. Também nós pensamos em maximizar, não é, os alimentos, em plantar, não é? E com isso nós vamos o quê? Nos sofisticando, né? A nossa sociedade ela vai ficando cada vez mais sofisticada. Nós vamos desenvolver, né, com essa sofisticação o quê? O nosso raciocínio. E através desses relacionamentos, né, nós desenvolvemos a nossa moral. Então nós precisamos, não é, desse desenvolvimento duplo. A gente desenvolve o intelecto através do trabalho, né? A gente tem que queimar, não é, a mufa para pensar numa maneira de se proteger, numa maneira de nos alimentarmos, de estarmos seguros. E a partir do momento que eu me relaciono com outras pessoas, eu estou desenvolvendo o meu senso moral. A necessidade de conservação, ela nos leva ao desenvolvimento. O problema não está no bem-estar, né, que procuramos, mas o que? No desequilíbrio que nós mesmos causamos pelo abuso, né, da satisfação desse bem-estar, né, que vai o quê? Vai prejudicar as nossas forças físicas e também se eu tô tendo demais, né, se eu estou abusando de propriedade, eu posso estar prejudicando os terceiros, né? Eu posso ter conseguido isso, né, através de trabalho excessivo de terceiros, de conseguir algo à força. Então é preciso equilíbrio, né? A força física, o excesso de alimentação, ele vai me causar desequilíbrio, né? Eu preciso ter o meu bem-estar, mas eu não preciso me alimentar em excesso. Aí eu começo, né, com a sofisticação dos prazeres, eu quero sentir prazer. Aí o homem vai para as drogas, para o álcool e, enfim, qualquer outro comportamento, né, que prejudique, que venha comprometer o corpo físico. Fazer exercícios é ótimo para o corpo físico, mas tem pessoas que levam isso aí ao extremo, inclusive até a própria morte, né? E também, por outro lado, a gente não pode prejudicar o aspecto moral, né? Porque nós vamos estar sendo contrários ao Evangelho de Jesus e a gente vai estar entrando aí no campo perigoso, no campo do desequilíbrio. Então a gente tem que estar bem equilibrado. Nós temos um organismo, um corpo biológico, que ele vai ser a ferramenta que nós vamos usar para poder nos desenvolver aqui nesse planeta. A gente tem que cuidar bem dele, fisicamente e moralmente. Todos os excessos, eles vão levar a um desequilíbrio, né? Então eu vou ter que voltar mais cedo do que estava planejado. Se eu volto mais cedo, eu deixei de cumprir, né, com o que estava planejado, né? Eu tenho matérias a recuperar e eu vou ter, né, que lidar com isso em próximas encarnações, já que eu lesei, não é, o meu aparelhamento físico. Na próxima, né, eu vou ter que primeiro refazer, não é, retomar o equilíbrio desse organismo físico para que eu consiga aí, né, seguir com o meu planejamento. Questão seguinte, questão 720. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Olha o que eles respondem. Fazer o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Então,
eu me privar voluntariamente de alguma coisa, achando que com isso eu vou estar agradando a Deus, né? Eu vou estar expiando os meus erros, né? É um grande engano, né? Porque o que nós devemos fazer é algo de útil, né? Fazer bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis, né? A privação que vem a ser, né, meritória, uma privação voluntária, será sempre aquela que ela tem um fim útil, que seja em benefício do próximo, né? Quer para auxiliar, né, materialmente, né, às vezes aquele indivíduo precisa, né, de comida, de roupa, de abrigo, ou espiritualmente precisa de um conselho, precisa de preces, e enfim, essa privação, né, eu me privo de um bem meu, me privo do meu tempo que eu poderia estar gozando, estar fluindo para ajudar alguém, né? Então haverá grande mérito, né, quando esses sofrimentos, essas privações, elas visam, elas objetivam o bem do próximo, porquanto a caridade feita com sacrifício, né, ela vai ser sempre a mais meritória, né? Caridade, ela é sinônimo, né, de desprendimento, de sacrifício, né? E a gente vai ver esse aspecto numa questão mais adiante, que fala exatamente sobre, né, o comprometimento daquele que faz uma determinada caridade, né? O quanto ele está contribuindo realmente de si para aquela caridade. Pois bem, vamos para a questão seguinte, que é um desdobramento da 720, né, que é a 720A. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? E olha o que eles respondem: a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e lhe eleva a alma. Então, se eu tenho um gozo inútil e eu me privo disso, eu estou me beneficiando, porque eu estou elevando a minha alma, né? Eu estou deixando a matéria de lado, né, os interesses materiais, e eu estou elevando a minha alma, porque eu estou, né, dando mais atenção ao plano espiritual. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão, né? E aí, né, como eu tinha falado na outra questão, nós vamos para essa passagem do Evangelho, né, de Marcos, está em Marcos e está em Lucas, e que fala sobre, né, a profundeza da caridade, né, o comprometimento da caridade, o quanto eu estou comprometido com aquele ato de caridade, né? Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, que é uma urna, né, para doações, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas, do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então Jesus e seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Então, a viúva, né, ela praticou realmente a caridade. Os outros, eles deram a caridade. Claro que a caridade, ela é sempre meritória, e eles vão levar isso em consideração, é claro, né? Esse é um bônus, né? Um ponto a mais para aqueles que fizeram mais. Quem tem mais peso? Quem deu mais? Foi a viúva, porque ela tirou realmente daquilo que ela tinha, que fez falta, ela fez um sacrifício, né? Ela tirou de si para dar para alguém que também precisava, mas ela também precisava. Então, ela praticou uma caridade muito mais meritória do que, evidente, um rico que deu, sei lá, 100 vezes mais do que aquela mulher,
deu, mas ele tinha, sei lá, 1 milhão de vezes mais do que aquela mulher tinha. Então, a mais meritória, sem dúvida, aí, né, foi a viúva, foi o sacrifício que a viúva fez. Continuando. Questão 721. É meritória de qualquer ponto de vista a vida de mortificações ascéticas que desde a mais remota antiguidade teve praticante no seio de diversos povos? Então, aquelas pessoas que ficam se mortificando, que ficam fazendo privações voluntárias. Ele pergunta, né? A pergunta que foi feita é se isso é meritório, né? E olha a resposta. Procurai saber a quem ela aproveita, e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é o egoísmo. Seja qual for o pretexto com que entendam de colori-la, privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Então, a seta, né, a pessoa que se entrega a práticas espirituais, levando vida contemplativa com mortificação dos sentidos, né? São aquelas pessoas que ficam lá enclausuradas e ficam realmente só em pensamentos e atos contemplativos, não fazem caridade nenhuma, né, para o seu próximo, e esperam com isso, não é? Se privando, não é, do contato com os seres humanos e de outras coisas. Acho que isso seria meritório, né? Então, nós recorremos lá ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né? Nós extraímos esse texto. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, ou seja, um sacrifício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebeis sem murmurar as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio, enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, ou seja, o verdadeiro sacrifício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Foi a mensagem do Anjo Guardião, Paris, 1863. Então, naquela época, eu nem sei se isso existe ainda, né? Existiam aqueles retiros, né, mosteiros, e que os habitantes daqueles locais, eles ficavam enclausurados, né, eles não tinham contato com o externo e viviam se flagiciando, né, se mortificando, enfim, achando que com isso eles estavam, com esse tipo de penitência, eles estavam fazendo algo de útil, né, algo agradável a Deus, e na realidade eles estão fugindo, né? Eles estavam fugindo das provas. A verdadeira prova é ali no contato, né, com o ser humano, vivendo as provas que nós devemos viver, as humilhações que devemos passar, né, cuidando do nosso orgulho, né, do nosso egoísmo, né, lutando contra eles. Isso sim, né, é que é aproveitável. Agora eu fico dentro de um local ali, me flagiciando, achando que com isso, né, que sentindo dor física, esse sofrimento que vai, enfim, me lavar os pecados, é um grande erro, né? Eu acho que isso, eu nem sei se isso acontece mais hoje em dia, eu creio que não, né? Mas em todo caso, né, nós vemos aí algumas festas, né, em alguns países que tem pessoas sim que saem, enfim, em caravanas, em comitivas, se flagiciando ali, né, se chicoteando. Tem pessoas que se deixam crucificar, achando que com isso, né, eles vão, com esse sacrifício, né, eles estão, enfim, fazendo algo agradável a Deus.
né? Pessoas que fazem promessa também, né? Vou de joelhos daqui até não sei onde, aí chega com o joelho todo estoporado, enfim, não é por aí, né? Nós estamos aqui para combater o nosso egoísmo, o nosso orgulho, e não é dessa maneira, né, que nós vamos combatê-los. Continuando. Questão 722. Será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Então, tem várias culturas por aí, várias religiões, né, que proíbem determinados alimentos. Então, é o que eles estão perguntando, né? Abstenção de certos alimentos. Se é racional isso. Aí eles respondem: permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que lhe não prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade, imprimirem as suas leis, apresentaram-nas como emanadas de Deus. Então, alguns legisladores, né, e eles falam com um fim útil, né, proibiram determinados alimentos, né, determinadas práticas. E para fazer, né, para imprimir uma maior autoridade, diziam que aquilo era oriundo de Deus. Né? Mas eles falam, né, que permitido ao homem alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde. Né? Bom, esses legisladores, né, a maioria dessas proibições, elas dizem respeito a questões sanitárias. Né? Moisés, por exemplo, ele proibiu o consumo de porco, né, pelos hebreus, porque os porcos, né, eles transmitiam parasitas causadores de várias doenças, eles eram vetores, né, e ainda são, se não forem bem cuidados. Então, naquela época, você não tinha vacina, você não tinha nada, você não tinha higiene, então as pessoas adquiriam várias doenças através dos alimentos que consumiam. Né? Daí as proibições. Agora, para que o povo, né, você chega para o povo, olha, não come porco porque ele faz mal à saúde, eles não iam atender. Agora, se tu fala que não, Deus proibiu, é um alimento impuro, eles conseguem, né, obter o resultado. Então é isso. Mas perdura até hoje, né? Em algumas religiões essas proibições ainda cabem, né? São uma questão cultural, né? Enfim, religiosa. Questão 723. A alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? Então, o homem se alimentar de carne animal é contrária à lei da natureza? E os espíritos responderam: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme reclame a sua organização. Evidente que essa resposta aí foi dada naquela época, né? Hoje, né, com os avanços aí que nós temos na área da indústria alimentícia, né, essa questão da proteína é uma questão que é muito discutida, né, se nós devemos ou não nos alimentarmos de proteína animal. Né, em muitos casos ela faz mal, mas em outros casos é extremamente necessária, né, porque tem determinadas enzimas que são necessárias. E a carne vermelha, não é que seja somente a carne vermelha, mas a carne vermelha é o que melhor funciona, mas enfim, a ciência, ela está aí, não é? E quem sabe vai chegar o dia que nós poderemos, não é, deixar de vez de nos alimentar de carne. O importante, não é nós não cometermos os excessos. Não vou comer de jeito nenhum, porque a gente não precisa, porque isso é ignorância. E olha só os bons conselhos que os nossos amigos eles nos deram, né? Nós temos lá o espírito Humberto de Campos, através da psicografia do Chico Xavier, falando o seguinte, no livro Cartas e Crônicas, né? Comece a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua
gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. Né? Diminua gradativamente. Então, tudo que a gente faz na vida, a gente não pode fazer assim abruptamente. Né? O nosso organismo biológico, ele está em constante evolução, né? Mas nós trazemos ainda aqueles costumes. Né? Nós temos quanto tempo o homem moderno aí no planeta Terra se alimentando de carne? Então, isso não pode se dar da noite para o dia. Claro que nós nos nós diminuindo isso gradativamente, nós vamos estar preparando o nosso organismo exatamente para necessitar de cada vez menos dessa proteína animal. É evidente que nós vamos procurar, não é, prover as necessidades do meu organismo, não é, na substituição gradativa, não é, dessa proteína animal. Eu estou frisando isso porque eu conheço, sim, um caso de uma pessoa próxima que ela não comia carne de maneira nenhuma, desde que tinha nascido. E ela começou a ter um problema de vista aos 36, 37 anos, foi aos médicos, enfim, e depois de vários escutar o mesmo relato, né? Ela tinha carência, agora eu não esqueço, né? Não me lembro, desculpa, eu esqueci, né? Exatamente de qual enfim, enzima que a carne vermelha tinha, que fazia mal, mas ela estava ficando cega, né? E ela necessitava realmente de se alimentar de carne, né? O médico falou, olha, nós poderíamos até passar algumas medicações, mas o que vai resolver o teu problema a curto prazo e vai diminuir as chances de você ficar cega é se você se alimentar de carne vermelha. Foi o que ela fez, enfim. E claro, né, ela não virou uma carnívora voraz, mas ela teve, não é, que ceder, né, porque o seu organismo tinha necessidade, né, ele não absorvia, ele não conseguia sintetizar, não é, de outra forma que não fosse através da ingestão de proteína animal. O Chico Xavier também, né, sempre ele, né, nos ajudando, através agora do Espírito Emmanuel, no livro dos hippies aos problemas do mundo, ele nos diz o seguinte: nós temos nos apropriado da cooperação compulsiva dos animais há muitos anos, muitos milênios. O nosso corpo espiritual está condicionado em grande maioria de nós outros à absorção das proteínas do reino animal. Então, se nós estamos ainda subordinados à necessidade de valores proteicos que recebemos da carne, nós não devemos entrar em regimes vegetarianos de um dia para o outro, e sim educar o nosso organismo para realizarmos esta adaptação. Nesse sentido, muitas vezes, quando a nossa vontade já não mais se dirige para a alimentação com base na carne, precisamos considerar o nosso problema de saúde, ouvir um médico amigo que possa nos aconselhar quanto ao problema da nossa alimentação, para que os nossos problemas de nutrição sejam resolvidos com harmonia e segurança. E nós temos, inclusive, na área aí da biotecnologia, os experimentos, né, com essas proteínas aí desenvolvidas em laboratório. Quem sabe se isso não viria a ser a solução, né? Porque nós temos que evoluir também, né? Nós temos que pensar que os animais são nossos irmãos, que estão também evoluindo, eles precisam, né, da nossa cooperação, do nosso apoio, e realmente a sociedade chegou num nível de dependência, não é, da carne, que nós precisamos repensar. Né? Será que eu preciso mesmo? Ok, eu precisar de proteína, mas será que nessa quantidade, será que não é a hora de eu dar uma diminuída, de nós pensarmos, né? Enfim, em nos alimentarmos adequadamente, né? Sem excessos, né? Sem extremos? Então é isso. Para a nossa reflexão.
Questão seguinte, questão 724. Será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Então, será que isso tem algum mérito, né? Eu me privar de me alimentar de proteína animal ou de outro qualquer alimento por expiação? Eles respondem sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação, havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. E ele faz uma alusão à questão 720, que a gente viu, né? Que foi a seguinte: são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? E eles respondem: fazer o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Então, eu não posso provocar, não é, uma expiação me privando de um determinado alimento. Isso não faz o menor sentido, né? A privação voluntária, meritória, é a que se dá em benefício do próximo, quer para auxiliar materialmente ou espiritualmente. Não é? Um exemplo prático disso, as mães, né, principalmente as mães de lares mais humildes, que muitas vezes se privam do alimento, de se alimentar para alimentar os seus filhos, a sua prole. Né? Nós vemos isso, né? Então esse é um exemplo para ela estar se sacrificando, um exemplo de sacrifício, de verdadeiro sacrifício. Ela está se sacrificando em prol dos seus filhos. Né? Então isso aí, essa privação que essa mãe está passando, é claro que ela está crescendo espiritualmente. Né? Ela está se privando porque ela está beneficiando terceiros, ela está beneficiando a sua prole. Né? E da mesma forma, da mesma maneira, né, nós temos aí a Madre Teresa de Calcutá, os seus exemplos, né, de que ela se sacrificava, trabalhava muito, não é? Então o seu corpo já não aguentava, mas mesmo assim ela, né, tem aquela história que ela ficava numa cama, numa cadeira, e falava que não tinha cama, as pessoas ficavam com pena, dava para a cama, e ela mandava a cama lá para os pobres, né, para ajudar os pobres que precisavam. Então, esse é o verdadeiro sacrifício. Né? Ela estava se sacrificando, ela perdeu a saúde dela, mas é benefício de terceiros. Né? Então, é isso. Agora não adianta nada, né? Porque ele está falando dos hipócritas, né? Por isso qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. As pessoas, eu vou me abster de proteína animal, que eu quero ser puro, sou um espírito elevado. Não é. Né? Vou deixar de comer, fazer jejum, porque assim eu me purifico. Não se purifica. Né? Não se purifica, não adianta, você está só se enganando, você não está enganando a Deus. Né? Para você realmente, para ter algum mérito, você tem que estar beneficiando alguém, você tem que estar fazendo a caridade. Né? Esse sacrifício tem que estar ligado com a caridade. Se não tiver, não é? O que adianta a pessoa se privar de carne? Tem várias pessoas aí que são extremamente perversas e são vegetarianas. E pessoas que comem carne também são perversas. Então, o fato de eu me alimentar de carne ou não, né, não faz de mim uma pessoa boa ou não. O que significa que são as minhas atitudes, isso sim, né, que vai significar que eu seja bom ou mal. Continuando, questão 725, que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? Né? Eles respondem: a que propósito semelhante questão? Ainda uma vez, inquiri sempre vós mesmos se é útil aquilo de que porventura se trate. A Deus não pode agradar o que seja inútil, e o que for nocivo lhe será sempre desagradável, porque ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam para ele a alma. Obedecendo-lhe a lei e não a violando, é que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. Então,
Tem pessoas que se mutilam, né? Tem mesmo, né? Achando que isso aí vai ser agradável a Deus. E nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, em provas voluntárias, o verdadeiro cilício, né? O verdadeiro sacrifício. E nos dizem os bons espíritos: contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumentei o volume, já de si, por vezes tão pesado. Então a gente já recebe aquela cruz que a gente pode carregar, a gente tem que ficar aumentando, né, essa cruz. Aceitá-las sem queixumes e com fé. Eis tudo o que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de os sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Nós recebemos um veículo de carne para que ele nos auxilie na nossa tarefa. Se eu pego esse veículo e eu enfraqueço ele, né, achando que com isso, olha, eu estou enfraquecendo, eu estou impedindo, na realidade, esse veículo de me ajudar a completar as minhas tarefas. Né? Um verdadeiro suicídio. Questão seguinte, 726. Visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevem os que nós mesmos nos criamos. Então o sofrimento não eleva, e se eu criar um sofrimento, ele não eleva também? Olha que eles respondem: os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem, quando não concorrem para o bem de outrem. Supões que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida, mediante rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas? Por que, de preferência, não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Visto o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes. Então, suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. E mais uma vez nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados, para irdes a mansarda infecta levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas pensando chagas. Vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus. Vós que, enfim, despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, ou seja, o vosso sacrifício, verdadeiro e abençoado sacrifício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração. Então esse é o verdadeiro sacrifício. Está aí, né? É esse sacrifício que é agradável a Deus. Quando você tira de si, né, o tal do óbolo da viúva, né? Quando a viúva, ela deu do que ela não tinha, ela só tinha aquilo, ela deu tudo que tinha, então ela se sacrificou, não é? Pelo próximo, né? Então esse é o verdadeiro sacrifício, é o verdadeiro cilício, né? Que é agradável a Deus. Questão seguinte, questão 727. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários, que nenhuma utilidade tenham para outrem, devemos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameaçam, ou seja, né, se o sofrimento voluntário não vale de nada, então é válido eu me precaver, né, de outros perigos, né, que nos ameacem. Eles respondem o seguinte: contra os perigos e sofrimentos
é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração. E fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigores que já não são deste século. E a gente recorre ao Evangelho segundo o Espiritismo, novamente no capítulo 5, provas voluntárias do verdadeiro cilício. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou retirado? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar. Se não é bem sucedido, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Então nós estamos aqui para agir, né, para trabalhar, né, e nós temos instintivamente essa coisa de procurar o bem-estar. É um dever. Eu preciso cuidar bem do meu corpo, eu preciso estar bem protegido para que ele dure, né, o suficiente para eu ter aí as possibilidades, né, que foram planejadas para mim. Se eu abrevio, não é, a vida útil desse bem que eu tenho, eu vou ter que responder por isso, a não ser que essa abreviação se deva, não é, a um sacrifício para o bem do próximo, né? Se eu me sacrifiquei, quantos médicos, né, que aí em plantões intermináveis, e tendo como objetivo beneficiar o próximo, né? E não simplesmente somente o lucro. E é evidente que eles estão prejudicando a saúde deles, né? E esse é o verdadeiro sacrifício, né? E veja bem, além do mais, se eles fizerem isso por amor ao próximo e não pensando em receber algum benefício mais à frente, né? E esse sim é o verdadeiro sacrifício agradável a Deus. E é isso, meus irmãos. Chegamos ao fim do nosso estudo. Que a luz, a paz e o amor de Jesus nos abençoe, que nós possamos refletir, estudar, dar uma olhada lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e que possamos refletir, possamos aí nos sacrificarmos verdadeiramente, né, combatendo o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneça em nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus. Fiquemos todos em paz.